Ligou aí, Bia? Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Vocês estão vendo que eu estou meio com uma bota bonita, né? A hora que Sara Só porque está frio, doar essa bota aqui. Queridos, pela graça de Deus, mais uma vez nós estamos aqui. Eu, você, e Deus nos trouxe até aqui, como o G já falou, primeiro para adorá-lo, para servi-lo, adorá-lo, que é primeiro chamado nosso é para adorar a Deus, para servir a Deus. E segundo, para aprender com Ele, crescer no conhecimento dEle, mas também crescer não só no conhecimento, mas na prática, na obediência da palavra de Deus. Não adianta nada conhecer tanto a Deus e depois não viver aquilo que Ele nos ensina. Então nós estamos aqui para isso. Primeiro para louvá-lo, depois para ouvir sua palavra. E eu ia falar sobre por que somente o sacrifício de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição pode tirar os pecados e salvar o pecador. Eu ia falar sobre esse tema, que é onde nós estamos estudando lá em Hebreus 10, no estudo do domingo passado, da semana passada, estudamos que a lei e os sacrifícios não puderam e não podem tirar pecado. A lei, os 10 mandamentos, a lei de Deus, os sacrifícios que Deus instituiu lá no Velho Testamento, dos animais, a morte dos animais, o sangue derramado dos animais, não puderam resolver o problema do pecado, porque cada vez que o pecador pecava, tinha que ir de onde ele estava até o templo, levar um animal, e aquele animal ser sacrificado para expiar o pecado de cada pecador. E a Bíblia diz lá em Hebreus que isso não resolveu o problema do pecado. E a gente viu isso no estudo de domingo passado. Vimos a gravidade do pecado, que o pecado causou no mundo, separou o homem de Deus, trouxe maldição à terra, trouxe dor, trouxe sofrimento, trouxe guerra na família, briga na família, homicídio. Os dois primeiros irmãos, um mata o outro, e por aí vai. E essa segunda lição, a gente ia estudar sobre a continuidade do capítulo 10, a partir do versículo 4, né? A gente ia estudar por que o sangue, o sacrifício, por que foi preciso o sacrifício de Cristo na cruz. Por quê? Por que Deus tem que mandar o Filho, que também é Deus, vir à terra, morrer no lugar do pecador? A gente ia estudar isso, e está aqui escrito, depois eu vou mandar para vocês, eu vou gravar isso hoje ainda, agora à tarde, depois vou soltar. Mas chegando aqui, Deus colocou uma outra coisa no meu coração, e eu quero compartilhar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essa é muito importante, a gente vai continuar. Tem essa sobre a importância do sacrifício de Cristo, e vocês vão ver que é tremendo, porque Deus teve que reconciliar céus e terra. O pecado não só atingiu os homens, nossos primeiros pais, e Adão e Eva, e não somente a nós, mas o pecado, primeiro, o pecado começou no céu. O pecado começou a fazer estrago no céu. O pecado começou com o diabo no céu. Deus teve que expulsar Satanás e 1/3 dos anjos do céu para a terra. E daí na terra nós sabemos o que ele fez, o que o pecado causou. E daí aí a grandiosidade e a importância da obra de Cristo para resolver o problema do pecado. É o que a gente vai ver nessa lição que eu vou gravar. Mas hoje, agora, abre Hebreus aí, vamos continuar em Hebreus.
Mas vamos dar uma olhada na mensagem desse livro. Esse livro foi escrito para os cristãos em todas as partes que estavam sofrendo muita perseguição pelo Evangelho, muitos sendo presos, outros tendo seus bens expropriados, espoliados, tirados, estavam perdendo seus bens, sendo presos, alguns perderam a vida, e muitos cristãos estavam enfraquecendo na fé, desistindo, voltando para o mundo, muitos voltando para o judaísmo, para a guarda da lei, para tentar fazer alguma coisa para se salvar. E o inimigo sempre agiu assim, quando ele não pode destruir aquilo que Deus criou, ele cria uma outra coisa como imitação, para tirar a fé da pessoa do verdadeiro para o falso. Foi sempre assim. Quando ele não pode destruir o verdadeiro, ele cria um falso para imitar Deus. E aí, muitos cristãos estavam largando de Jesus para voltar para a lei, para voltar para a guarda de obras, prática de obras, de lei. Estavam deixando Jesus. E o escritor aos Hebreus procura mostrar, desde o primeiro capítulo até o último, o que foi a lei e o que foi a graça, o que é a graça, o que foi o pecado, o que o pecado causou, por que Jesus teve que vir, a salvação em Jesus, velho pacto e novo pacto. E a gente vai se deter alguns dias nesse tema, porque é relevante para todos nós, é importante para todos nós. Mas, queridos, será que a gente está dando atenção ao que nós estamos ouvindo? Será que a gente está prestando atenção como precisa para as verdades que Deus está trazendo para nós? Hebreus 1, o que diz aí na sua Bíblia? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos nossos pais, Abraão, Isaque, Jacó, Adão, Eva, Noé, aos pais do passado. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, usando os profetas, lá no Velho Testamento. Agora, nesses últimos dias, na nova aliança, nesses últimos dias, Ele nos falou através do Filho. Nesses últimos dias, Deus, a mensagem de Deus agora na nova aliança, não é mais através de profetas, é através do próprio Filho, do Filho de Jesus Cristo, de Jesus. E Jesus vem para resolver o problema do pecado, e ele vem com a mensagem. E o Hebreus está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo que antigamente Deus falou conosco através dos profetas, Velho Testamento, mas nesses dias, nos últimos dias, de Jesus para cá, ele fala através do Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. Jesus não é qualquer um, é o herdeiro de tudo. É o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas de Deus, e por quem Deus fez o mundo. Esse é Jesus. Então, essa introdução já começa a nos fazer entender a grandiosidade da mensagem de Jesus e a grandiosidade da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é para a gente compreender, entender a grandiosidade disso, e a gente possa valorizar, dar atenção, porque senão podemos ter sérias consequências, como o povo de Israel tiveram. O povo de Israel, Deus deu o velho pacto, Deus trouxe a mensagem através dos profetas, e eles não ouviram a mensagem trazida através dos profetas. E o resultado foi, primeiro, 40 anos rodando em volta no deserto. 40 anos sofrendo no deserto.
por rebeldia, incredulidade e desobediência. Ouvia a palavra, mas não dava atenção. Depois, vários cativeiros. Várias vezes, inúmeras vezes. Se você ler a Bíblia do Êxodo até Malaquias, Velho Testamento, você vai ver o povo de Israel sendo levado várias vezes para o cativeiro. Nações invadiam Israel, destruía tudo, matava um monte de judeu, roubava tudo e levava eles em cativeiro, e deixava uma parte lá em cativeiro, oprimida, trabalhando igual escravo. Por quê? Porque não levaram a sério Deus e sua palavra. E sabe, queridos, o grande problema do povo de Israel, e por isso que aqui nesse livro vai citar várias vezes, presta atenção, veja o que aconteceu com eles fracassaram, o barco deles afundou, presta atenção para que vocês não repitam os mesmos erros, e o barco de vocês, hoje, seguindo a Jesus Cristo, não venha afundar e vocês não cheguem na terra prometida. Então, é uma advertência, é uma exortação, é um chamado de cada um de nós a prestar atenção na mensagem que nós estamos ouvindo. Porque, queridos, para muitos cristãos, a salvação é algo barato. Jesus morreu, tudo bem, Jesus morreu, aleluia, ressuscitou, amém, para me dar vida eterna, bênção, maravilha, maravilhas e maravilhas. É só aceitar Jesus. Aceite Jesus, creia em Jesus, seja batizado e maravilha, você está salvo. Você está salvo. E muitos cristãos recebem esse evangelho barato, que não é o verdadeiro, e vem para Jesus, mas continua vivendo igual estava no mundo, os mesmos pecados, os mesmos erros, a mesma vida, não muda nada, porque o evangelho que passaram para eles não faz diferença, eles continuam do mesmo jeito, vivendo igual estavam no mundo, e estão perdendo tempo na igreja, porque se continuarem assim, vão ser reprovados, como os judeus foram, e por incrível que pareça, os judeus até hoje vivem no cativeiro, 2000 anos sem pátria, o último cativeiro, ficaram 2000 anos sem pátria, espalhado pelo mundo inteiro, tem judeu até hoje, nos países do mundo inteiro, e voltaram agora para a Palestina, há 70 anos atrás, e estão lá, uma parte deles, mas ainda, sabe o que eles dizem? Sabe o que eles dizem? Eu vi um rabino falando esses dias, alguém leu para mim, não acreditamos em Jesus, não acreditamos, porque Jesus contrariou toda a Bíblia do Velho Testamento, Jesus quebrantou toda a lei, e Jesus para nós não é nem um profeta, porque para nós ele é um profeta falso, não é verdadeiro, porque ele quebrou os ensinos que Deus tinha passado para nós no Velho Testamento. Olha como é sério não ter a visão aberta para as coisas de Deus. O Velho Testamento era um pacto, até chegar o Novo. Chegou o Novo, entrou o Novo, através do Filho, e para eles Jesus Cristo não é o Filho de Deus. Eles estão esperando o Filho chegar, eles estão esperando o Messias chegar, porque para eles a promessa de Deus é para restaurar eles lá na terra, e eles ser uma nação poderosa, abençoada, e um exemplo na terra. Não entenderam o chamado e propósito, é por isso que nós estamos falando aqui, de chamado e propósito. Nem o povo de Israel entendeu até hoje, e muitos cristãos não entenderam por que foram chamados para aceitar Jesus, seguir a Cristo e caminhar com Deus. O propósito de Deus, queridos, não é aqui nessa terra. O propósito de Deus é levar-nos para morar com Ele na eternidade. Jesus falou isso. Eu vou preparar lugar e voltarei para levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Porque esse mundo como está, eu vou destruir, isso não serve para mim, e nem serve para quem anda comigo. É só desgraça, tragédia, maldade, impiedade, injustiça, dor, sofrimento. E por isso, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas,
Velho Testamento, Velho Pacto. Nesses dias, ele nos fala através do Filho, que constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, e mais que isso, o Filho é o resplendor da glória e da imagem do Pai. Se você quer conhecer Deus, e se nós queremos conhecer Deus, encontre com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem, é a expressão da glória de Deus, Pai. Jesus Cristo é a imagem de Deus Pai. E Ele veio aqui na terra para trazer a cada um de nós a imagem de Deus Pai. Morrer por nós para tirar os nossos pecados, sim. Nos reconciliar com Deus, sim. Porque sem isso nós não podíamos chegar a Deus. Mas além disso, Ele veio para revelar quem é Deus, o que é os céus, a grandiosidade de Deus e de seu projeto, e o plano que Deus tem para os seus filhos. Então, é isso, essa é a mensagem, o resplendor da imagem de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Céu, terra, está funcionando, sabe por quê? Sabe por que esse planeta está funcionando ainda? Sabe por que eu e você vivemos? Porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele continua sustentando céu e terra. Tudo funciona perfeitamente, o vento está aí, o ar, chuva, céu, sol, nasce todo dia, lua, tudo funciona perfeitamente pela palavra de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse Jesus, essa grandiosidade, esse poder maravilhoso, está sentado hoje à destra de Deus. E fazendo o quê? Hebreus 10 fala, está reinando até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Fez a salvação, estabeleceu o pacto novo através do sangue, fez a parte dele, gritou lá na cruz, está consumado, não precisa fazer mais nada pela morte, pela salvação do pecador, eu já fiz tudo, agora é com eles. O que é que o pecador tem que fazer? Deus já fez a parte dele, o plano de Deus está pronto, o que é que nós temos que fazer? Crer no Evangelho, aceitar o Evangelho e andar com Deus, andar no novo pacto, como diz Hebreus 10, deixar o Espírito Santo escrever as suas leis no nosso coração. É preciso entender, queridos, que se a lei e os sacrifícios não salvaram, Deus só removeu os sacrifícios, não removeu a lei. Enganam tremendamente aqueles cristãos que pensam que foi removido, o velho pacto não funcionou, então Deus removeu a lei e Deus removeu o sacrifício. Não, Deus só removeu o sacrifício, porque o sacrifício não funcionava. Aí Ele criou um sacrifício perfeito e completo, o de Cristo, que de uma vez por todas, na cruz do Calvário, apagou o pecado. Mas apagou o pecado de quem? De quem crê, aceita e obedece e segue. E por isso que aqui no capítulo 10 fala assim: daqui em diante está esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo debaixo dos seus pés. E o versículo 15 do Hebreus 10, e o Espírito Santo testifica conosco, dizendo, esse é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, esse novo concerto. Porei as minhas leis nos seus corações e escrevereis em seus entendimentos. E acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, porque onde há remissão de pecado, não precisa mais sacrifício pelo pecado. Então, queridos, os sacrifícios foram substituídos pelo de Cristo. Não precisa mais. Pecador nenhum, ser humano nenhum pode fazer nada para se salvar. Nada, nada e nada. Não adianta carregar a cruz, não adianta pagar promessa, não adianta se basear em obra, não adianta tentar fazer boas coisas, porque Deus olhou do céu e da terra, com lei na terra, com tudo, e não viu nenhum justo. Viu todos nós perdidos. Então, salvação é através de Jesus. Agora, quando eu aceito Jesus e eu entrego minha vida para Ele, e eu agora vou viver para Ele,
As leis deles não foram, as leis de Deus não foram apagadas, mas mudou a maneira. Antigamente, Deus escreveu a lei nas tábuas de pedra, e o pecador tinha que olhar para a lei. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Faça isso, faça isso, faça isso, se você quiser ser salvo. Hoje, eu olho para Jesus Cristo que foi levantado no madeiro. Aceite o seu sacrifício, o seu sangue por mim. E agora eu me entrego totalmente a Ele. E abro meu coração para Ele. E o Espírito Santo vem na minha vida e na sua vida. Primeiro, colocar dentro do nosso coração a lei de Deus. Não está mais lá na tábua pregada. É colocada dentro do coração pelo Espírito Santo. E é escrita na nossa mente para a gente não esquecer. Precisa ser vivida e praticada. Mas em um outro contexto, em um outro conceito. Eu não olho mais para a lei lá. Ela é colocada quando eu aceito Jesus, pelo Espírito Santo dentro do meu coração. E como é que ela é colocada? Quando eu leio e medito na palavra de Deus. O Espírito Santo me traz revelação da Bíblia. E Ele vai colocando a palavra que eu vou lendo e meditando. Quando eu estou levando a sério, pedindo para Ele, eu quero entender, quero que o Senhor escreva no meu coração, quero viver a palavra. Ele vai trazendo revelação. E Ele vai colocando dentro do nosso coração a palavra de Deus. Vai escrevendo em nossa mente, para a gente não esquecer. E vai transformando a cada dia. A salvação é um processo que começa com a conversão. E a cada dia nós precisamos ser transformados de glória em glória, porque o objetivo de Deus é fazer com que cada filho seja parecido com Ele, seja semelhante a Jesus Cristo. Ele quer que nós tenhamos a imagem dEle, o caráter dEle, a vida dEle. Por isso Ele nos chama para sair desse mundo, ir para o reino dEle, porque são outros princípios, é uma outra lei, é uma outra maneira de viver, é um outro estilo de vida, é um outro princípio para casamento, princípio para negócios, princípio para relacionamento entre marido e mulher, princípio entre patrão e empregado, princípio para tudo, é outros princípios, é uma outra caminhada, é um outro reino, queridos. É um outro reino. Esse reino que está aí, com tudo que você está vendo aí fora, é o reino das trevas. Esse é o reino do diabo. Esse é o reino que quem coordena lá fora é Satanás e seus demônios. E nós somos chamados para o reino de Deus. E aqui é um outro reino. Aqui é um outro reino. Aqui é outros princípios. Agora, querido, nós vimos que, primeiro, precisamos prestar muita atenção, porque essa mensagem do novo pacto não é mais os profetas do Velho Testamento falando, não é mais agora é o Filho. E qual é a mensagem do Filho? Qual é a mensagem do Filho? Qual é? Veja o capítulo 2 de Hebreus. Portanto, convém atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra lá do Velho Testamento, falada pelos anjos, aquela foi entregue pelos anjos, foi falada pelos anjos aos nossos pais. Lá foi a mensagem dos anjos. Se a palavra do velho pacto, dada pelos anjos, permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, quer dizer, a mensagem do Velho Testamento, quem desobedeceu pagou o preço, teve justa retribuição. Aí ele pergunta, versículo 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação, que começou a ser anunciada pelo Senhor Jesus e depois foi confirmada pelos que a ouviram, pelos apóstolos que o ouviram, testificando Deus com sinais, com milagres e várias maravilhas e pelos dons do Espírito Santo distribuído segundo a sua vontade. Como é que a gente vai escapar dessa mensagem agora que é pregada? É pregada pelo Senhor Jesus e pelos que ouviram, os apóstolos. Como é que nós vamos escapar se a gente não atentar para a palavra do Senhor Jesus? 4 evangelhos falando de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois a palavra dos apóstolos, a partir de Atos dos Apóstolos até Apocalipse. Como é que nós vamos escapar se não prestarmos atenção?
Agora, caminha para o capítulo 6 de Hebreus. Ele fala várias coisas aí. No capítulo 4 ele fala, eu temo que deixada a promessa de entrar no repouso, alguns de vocês estão ficando para trás, porque foram pregadas para nós as boas novas de pregação, mas como foi a eles, mas nada lhe aproveitou, porque a fé não estava misturada. A mensagem foi pregada, mas não tinha fé, a fé não foi misturada, não acreditaram, e por isso não puderam entrar no repouso. Mas agora a mensagem está sendo pregada por Jesus Cristo. E olha a advertência do capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, rudimento é o início, os primeiros ensinos. Tem gente que está parada nos primeiros ensinos, não cresceu, só aprendeu que Jesus veio, morreu na cruz para salvar ele e parou aí. Deixando os rudimentos, os inícios, os primeiros ensinos da doutrina de Cristo, é preciso prosseguir para a perfeição, para algo maior, algo mais grandioso, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e doutrina dos batismos, e de imposição de mãos, de ressurreição dos mortos, juízo eterno, e isso faremos, se Deus permitir, porque é impossível que os que foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo, é impossível que aqueles que foram iluminados, receberam Jesus, aceitaram Jesus, foram iluminados, provaram o dom celestial, fizeram participante do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, a manifestação do poder de Deus, e recaíram, voltaram atrás, é impossível que eles sejam renovados para arrependimento, porque, de novo, estão crucificando o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Então veja que essa mensagem é séria. Nós não podemos apenas aceitar o Evangelho, receber o poder de Deus, experimentar das maravilhas de Deus, dos dons, das curas, dos milagres, e não levar isso a sério, brincar com isso. Não podemos, diz a Bíblia. Não podemos. Sabe por quê? Porque, primeiro, estaremos crucificando Jesus Cristo de novo e expondo Ele ao vitupério. Expor ao vitupério é desonrar, é profanar, é pegar o Evangelho da cruz, botar no chão e pisar em cima. É isso que está dizendo aqui. É não levar a sério, é ouvir tudo, receber o poder de Deus, a salvação, o milagre, a proteção, a bênção, a vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados, os dons do Espírito Santo. Tem gente que foi até cheio do Espírito Santo, está cheio do poder, mas não está levando a vida espiritual a sério. O que pode acontecer? Olha aí, primeiro, estão crucificando Jesus. Versículo 7. É preciso entender que a terra que recebe a chuva, a terra que recebe a chuva, quando cai sobre ela, mas produz erva proveitosa, produz alimento para aquele que é lavrado, recebe a bênção. Mas a terra que recebe a chuva e produz espinhos e abrolho, é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Olha que comparação. Nossa vida cristã é como a terra, que cai a chuva lá fora. Deus manda a chuva para quê? Para que a terra produza arroz, feijão, alimento, as coisas, para aquele que planta, coisa boa. Mas se ela produzir carrapicho, espinho, coisa ruim, o que vai acontecer? O que a gente faz com a terra ruim? A gente roça e bota fogo e queima. Assim Deus, queridos. Mas olha o apóstolo dizendo: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. De vocês, queridos, nós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação.
prática da palavra, vida cristã, vida separada do mundo, gente que anda com Deus, gente que está produzindo fruto bom e não erva daninha. Vamos para outro. Pegando alguns textos que Deus colocou no meu coração quando cheguei aqui. Agora vamos para o Hebreus 10. Esse que nós estamos estudando. Hebreus 10. Versículo 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia, liberdade, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora ele começa dizendo, irmãos, nós podemos hoje chegar ao santuário, a presença de Deus através de Jesus. O que ele está querendo dizer com isso? No velho pacto, só quem entrava no santuário, que era o lugar santíssimo, era o sumo sacerdote, um só, não era nem os sacerdotes, escolhido, tinha que fazer um preparo todo durante o ano, para que uma vez por ano, ele entrasse ali naquele lugar onde estava a presença de Deus, para oferecer os sacrifícios pelos pecados do povo e ouvir o que Deus tinha para ele. Ele chegava até Deus, na presença de Deus, lugar santo, porque presença de Deus, se chegar no pecado, é dissipado instantaneamente. Tanto é que nós estudamos esse dia para trás, que quando Deus desceu no monte Sinai, Deus mandou o povo se santificar 3 dias. Não era nem para ter relacionamento sexual com mulher, porque Deus ia descer no monte. E não era para nem tocar no monte, nem chegar perto do monte para não ser consumido, porque a presença de Deus não é brincadeira. E aqui em Hebreus está dizendo, mas irmãos, agora pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos chegar no santuário. Eu e você, nós podemos chegar até Deus, até a presença de Deus. E mais que isso, nós podemos trazer Deus para nós. Diz que Ele quer nos purificar para a gente ser templo e morada de Deus aqui na terra. Eu não somente posso chegar a Deus no céu, no trono, lá onde Ele está, mas eu posso trazer Deus para a minha vida aqui na terra. E ser um instrumento de transmitir Deus para esse mundo perdido. Estamos aqui para ser luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Trazer Deus para esse mundo perdido. Não é apenas para sair falando do Evangelho de qualquer jeito, é para viver o Evangelho, trazer Deus para as nossas vidas, para que o mundo veja, não palavras, mas o mundo veja gentes transformadas pelo poder do Evangelho e queira seguir a Deus, e queira Deus também para a vida delas. Esse é o objetivo de Deus, querido. Nação santa, povo separado, sacerdócio real, gente que chega até a presença de Deus e traz Deus para a vida delas, para que vocês possam, primeiro, adorar a Deus em espírito e em verdade, e segundo, levar o poder, a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, levar para esse mundo perdido. Então, temos ousadia, liberdade para entrar até a presença de Deus pelo sangue de Jesus. Olha a grandeza desse sangue. E nós vamos falar sobre isso, a importância do sacrifício, numa lição específica sobre isso. Podemos chegar até o santuário, até a presença de Deus. Por quê? Porque tem um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. Queridos, a carne de Cristo rasgada na cruz, o sangue derramado, abriu um caminho para o céu, para Deus. Porque tirou o pecado, separou o pecado, tira o pecado da vida do pecador e o deixa limpo para entrar na presença de Deus. Mas tem uma coisa, além disso, nos poder permitir chegar até o santuário, até a presença de Deus, um novo caminho para chegar a Deus através da carne e do sangue de Jesus. Além disso, temos um grande sumo sacerdote agora que está lá, nós lemos agora há pouco, onde é que Jesus está agora? Assentado à direita de Deus no trono, fazendo algumas coisas, e eu vou falar sobre isso daqui uns dias. O que é que Jesus está fazendo hoje lá no céu? Primeiro, intercedendo por nós. Sacerdote oferece sacrifícios do povo para Deus. Por isso que ele fala que é para chegar a Ele através de Jesus. Tudo que pedirdes em meu nome,
é no nome dele. É no nome dele, porque ele está lá agora. O sacerdócio não é mais na terra, está no céu. É um único, é Jesus. Nós chegamos a ele, e através dele, primeiro você chega a Jesus no céu, vai no nome dele, e fala: purifica os meus pecados, sacerdote de Deus, tu morreste na cruz, asperge o teu sangue de mim, me purifica, me lava, me santifica, porque eu quero que tu me pegue e coloque na sala do trono, eu quero chegar na presença de Deus. Mas essa santificação só ele pode fazer, mas eu preciso querer. Eu preciso querer. O caminho está aberto, ousadia para chegar no santuário, o caminho aberto através de Jesus, o sacerdote está lá intercedendo por nós. Agora, olha a nossa parte, cheguemos de qualquer maneira? Não. Primeiro, cheguemos com verdadeiro coração. Primeiro, com verdadeiro coração. Deus não quer pedaço de coração de ninguém. Ou tudo ou nada com Deus, querido. Verdadeiro coração. Se você decidiu seguir Jesus Cristo, saiba de uma coisa: Deus não aceita nem eu nem você pela metade. O meu e o seu coração não pode estar uma parte com Deus, outra parte com esse mundo. Uma parte para as coisas do céu, outra parte com as coisas do mundo. É totalmente para Ele. Cheguemos-nos de que maneira? De qualquer maneira? De qualquer jeito? Não. Coração verdadeiro. Senhor, estou aqui. Corpo, alma e espírito está aqui diante do Senhor. Tudo. Tem gente que falava: não, vamos cuidar do nosso exterior, porque precisamos cuidar do nosso exterior, senão a gente não vai ser salvo. Então, antigamente, as mulheres não cortam cabelo, roupa comprida, tampando todo o corpo, o vestido vai lá na ponta do pé, um monte de regra exterior. Vamos cuidar do nosso homem exterior, porque senão nós vamos para o inferno. E as igrejas excluíam. Não assista televisão, não vai em campo de futebol, larga tudo e vem seguir Jesus Cristo. Depois a teologia: não, Deus não quer o exterior, Deus só quer o coração. Limpa o coração e está tudo certo. Por fora você pode viver de qualquer jeito. Você limpou o coração, está tudo certo. Meus queridos, a mensagem de Deus é que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito sejam santificados e purificados e tornados irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus Cristo. A preocupação de Deus é com meu corpo, minha alma e meu espírito. Deus se preocupa com a santificação do meu coração. Deus se preocupa com a santificação da minha alma, das minhas emoções, dos meus pensamentos, minhas emoções têm que ser puros. E Deus se preocupa também com o meu homem, com o meu exterior. Não adianta eu dizer que eu tenho Deus no meu coração, se por fora a minha vida demonstra que eu não tenho nada a ver com Deus. Minha vida exterior, meu comportamento, meu traje, minhas palavras, meus hábitos, minha maneira de viver, não demonstra que eu tenho Deus dentro. Então, eu estou perdendo meu tempo. Então, queridos, cheguemos-nos com verdadeiro coração, com uma certeza de fé, inteira certeza de fé. Segunda coisa, coração purificado da má consciência. O que é coração purificado da má consciência? Consciência é aquilo, é o depósito onde vai depositando todas as nossas coisas. Se for coisas boas que forem depositadas, na hora que precisar a gente vai ter coisas boas. Se o coração estiver cheio de sujeira, quando a gente nem pensa, essa sujeira vem para fora. Sim ou não? Sim ou não? Quantas vezes a gente se pega falando coisa, brigando, fazendo coisa, respondendo, querendo partir para as vias de fato com as pessoas, perdemos o controle. Por quê? Nosso coração ainda está cheio de coisas que a gente foi aprendendo desde criança, os ensinos com os pais, os ensinos com o mundo, os ensinos na escola, foi enchendo tudo das coisas do mundo, de como você reage, como você se comporta.
Foi enchendo e a gente não foi percebendo, porque vai gravando lá no nosso subconsciente. E na hora que é a hora de provar o que nós temos dentro, o que tiver dentro sai para fora. Por isso que Jesus falou, do coração procede os maus pensamentos, as prostituição, a violência, os homicídios e tudo que não presta. Porque vai sendo depositado lá dentro. E por isso que Jesus quer purificar o nosso coração. Por isso está dizendo, coração verdadeiro, todo para Deus, porque Deus não tem como mudar coração pela metade, ou entrega tudo para Ele mudar, ou não vai mudar, vai continuar o mesmo. Segunda coisa, purificar o coração da má consciência. E terceira coisa, o corpo lavado com água limpa. Está vendo aqui, mais uma vez dizendo que é corpo e alma? Coração, o homem interior, e agora o corpo também lavado com água limpa. E qual que é a água que lava? A palavra de Deus. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado? E lá em Efésios 5 diz que Jesus, para santificar a igreja, pela lavagem da água pela palavra, Ele deu a sua vida. Lavagem da água pela palavra, Ele deu a sua vida. E o Espírito Santo também está aqui para trabalhar nessa santificação. Então a santificação é a palavra e é o Espírito Santo que faz isso. Então, queridos, cheguemos de qualquer maneira na presença de Deus? Não, não é de qualquer maneira, é coração inteiro, é coração purificado, é corpo lavado com água limpa. É gente que retém firme a confissão da esperança, é gente que não abre mão dos seus princípios, não abre mão da palavra, não abre mão dos princípios de Deus, retém firme a confissão da esperança nas promessas de Deus e na palavra de Deus, porque sabe que aquele que prometeu é fiel. Eu não abro mão da palavra de Deus. O mundo pode dizer, você é maluco, você é doido. Amigos podem dizer que a gente é maluco. Pessoas da família têm dito que... Eu tenho ouvido pessoas dizer para mim, não, mano, cuida mais da sua saúde, para que tanta oração? Para que orar tanto? Para que ler tanto? Porque eu quero fazer parte das 5 virgens prudentes e não das 5 loucas. Eu quero ter azeite na vasilha para que eu tenha condições de suportar tudo que tiver que suportar nesse mundo de pecado e permanecer do lado de Deus, do lado do Senhor, do lado de sua palavra. Eu quero reter firme a confissão da minha esperança de ser fiel a Deus até o fim. Aquele que for fiel até o fim será salvo, Jesus falou. Não é aquele que começa, não é aquele que caminha uns tempos, não é aquele que faz um pouco certo, um pouco errado, é aquele que permanece fiel a Deus até o fim. Esse é que será salvo. Versículo 24. Consideremos uns aos outros para estimular a caridade e a prática das boas obras. Não tem como crescer na santificação, nas boas obras, na vida com Deus sozinho. Não vamos crescer sozinho. Diz que é para estimular uns aos outros as boas obras. Crescimento, queridos, é comunhão, é com outros. Porque Deus vai usar os ministérios, Deus vai usar outros para falar comigo, vai usar eu para falar com outros, e vai usar outros para falar comigo, e apontar para mim aonde tem coisa errada que Deus quer que muda. Então sozinho eu não cresço. Se eu quiser ficar em casa sozinho, eu não vou crescer, eu vou ser uma pessoa anêmica, e o mundo pode me levar, e o diabo pode me levar para o inferno. Para mim crescer eu tenho que estar em comunhão, junto com o povo de Deus. Olha só. Consideremos-nos uns aos outros, considere, respeite, admire, pague o preço para caminhar uns com os outros. É fácil? Não, cada um pensa do jeito, cada um é de um jeito, tem a sua essência, mas todos nós fomos chamados para largar o nosso velho eu, e a nossa essência, a de todos nós deve ser a essência de Deus, da palavra e do Senhor Jesus. Não é mais a minha, nem a sua, é a dele. Somos chamados para viver a vida dele. Foi isso que Paulo falou. Não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se somos chamados para viver a vida dele, não é mais o meu modo de pensar, não é mais o meu modo de viver, e nem o seu modo de pensar, e nem o seu modo de viver. Agora, nós todos fomos chamados para viver a vida dele, viver o modo de viver dele e andar como ele andou. 1 João diz, se alguém diz que está nele, também deve andar como ele andou.
Se alguém diz que está em Cristo, deve andar como Jesus andou. Então, a importância da comunhão, de estar em comunhão com os outros. E mais que isso, a importância da congregação, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, não deixando a congregação, o congregar, como é costume de alguns, mas admoestando-vos uns aos outros, quanto vede que vai se aproximando aquele dia, congregar para admoestar, ensinar uns aos outros, para se preparar, porque está chegando aquele dia. É assim que a gente cresce, é assim que a gente se prepara, é assim que a gente dá valor a essa grande salvação, que agora é pregada por Jesus e não é mais pelos apóstolos, pelos profetas. É assim, é nesse caminho, não é qualquer caminho. E aí ele conclui, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, se vivermos no pecado voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, ou pelos pecados. Pelo contrário, o que espera uma pessoa dessa? Uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo, que vai devorar os adversários. Deus está trazendo juízo para o mundo perdido que tem rejeitado o Evangelho, rejeitado a salvação, zomba de Deus, brinca com Deus, brinca com o povo de Deus, quer destruir o povo de Deus. Deus está trazendo juízo, fogo. E está dizendo o seguinte, que aqueles que brincarem com o Evangelho, que não levarem a sério, vão estar incluídos junto com o castigo dos adversários. Está aí, ó. Se pecarmos voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício pelo pecado, pelo contrário, resta uma expectação horrível de juízo, de ardor de fogo, que vai devorar os adversários, o mesmo fogo que vai destruir os ímpios, vai destruir aqueles que brincarem com o Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Por isso que, quando Jesus começou lá em Mateus, pregando o Evangelho, ele diz, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Essa foi a mensagem. Mude de vida, arrependei-vos. Não, os judeus que estavam lá, não, nós fomos batizados em Moisés, nós temos a lei de Deus, nós guardamos todos os mandamentos, nós não comemos isso, aquilo. E João chega para ele e diz, arrependam-se, convertam. Vocês estão pensando que vocês estão salvos só porque vocês têm a lei e vocês estão na igreja? Aprenda uma coisa, e João diz para eles, Deus pode fazer filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão, Você é filho de Abraão? Deus pode fazer filho de Abraão até desse monte de pedra que você está vendo aí, ó, das pedras. Deus pode transformar filho para Abraão. Então mude de vida se você quer entrar no céu. E no versículo 10 desse capítulo 3 de Mateus, diz lá, porque o machado está colocado na raiz da árvore. Toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Mas a que produzir fruto, diz o Senhor Jesus lá em João, o que produz fruto, ele poda sempre, para que produza mais fruto ainda. Aleluia. A árvore boa é podada, de vez em quando. Leva umas facãozadas, para tirar os galhos secos. Eu levo, você leva, nós levamos, que é para arrancar os galhos secos, para a gente produzir fruto, porque para Deus só serve a árvore frutífera. A árvore que não produz fruto vai ser cortada. Queridos, concluindo, de quanto maior castigo vocês acham que vai ser merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do Novo Testamento, com que foi santificado e ainda fizer agravo ao Espírito Santo. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa a cada um, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Por isso, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí a parte final desse capítulo, não rejeitais a vossa confiança, que tem grande galardão, necessitais de paciência, de perseverança, para que depois de que vocês tiverem feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. A promessa não é para qualquer um, a promessa é para aquele que tem paciência e perseverança para fazer a vontade de Deus andando com Deus. Aí depois vai receber a promessa.
Tem gente que quer a promessa sem nenhum compromisso, sem obediência, só quer bênção. Está enganado? Está enganado? Não rejeiteis a confiança, não rejeiteis a palavra que está sendo pregada, porque vai ter um grande galardão. Vocês precisam de paciência para depois de fazer a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa de Deus. Por quê? Porque mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Você acha que Jesus está demorando ou vai demorar? Você pode brincar? Não, estamos sendo alertados o seguinte: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O meu justo, ele precisa viver da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Quem duvidar da palavra de Deus está sendo pregada, quem não acreditar, quem não tiver fé, quem não praticar, quem não se apropriar, e fé é praticando. Fé sem obra, o apóstolo Tiago diz que é morta. Fé é confirmada por obras, é praticando. Então, queridos, se o meu justo recuar, deixar de praticar, de viver pela fé e viver pela prática da palavra de Deus, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas olha que bonito, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a salvação da alma. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Eu quero fazer parte daqueles que creem para a salvação da alma. Eu não quero estar no grupo daqueles que estão crendo para a perdição. É aqueles que levam a vida cristã de qualquer jeito, não está levando a vida espiritual de qualquer jeito. E por último, capítulo 12 agora. Viram que nós chegamos a Deus através de Jesus, não é? Chegamos até o trono, não chegamos? Você tem ideia onde é que você chega quando você ora e fala com Deus de verdade? Você tem ideia aonde é que você está chegando? Vocês têm ideia, queridos? Olha Hebreus 12. Vocês chegam ao Monte Sião. Vocês chegam à cidade do Deus vivo. Vocês estão chegando a Jerusalém celestial. Vocês estão chegando aos milhares de anjos que estão lá no céu. Vocês estão chegando à universal assembleia, à igreja dos primogênitos que estão lá no céu. Quando nós oramos e nós vamos a Deus pela fé, precisamos entender que nós estamos chegando nessa grandiosidade. Olha onde é que nós chegamos. Ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos. Eu chego aos milhares de anjos. Eu chego à assembleia dos santos, dos primogênitos que estão lá. Todos os que morreram com Cristo estão lá, aguardando a ressurreição. É a universal assembleia que está lá. Milhões e milhões estão lá, que morreram com Cristo, estão lá. Aleluia! E quando eu oro, eu chego até eles. Eu chego a Deus o juiz, e eu chego ao Espírito dos justos, aperfeiçoados que estão lá. Eu chego a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Eu chego ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Essa é a nova aliança. Esse é o trono. Eu vejo tanta gente, eu vejo tanta gente cantando, me leva à sala do trono. É bonito, é maravilhoso cantar isso. Senhor, me leva à sala do trono. E devemos falar, nos leva à sala do trono. Mas é preciso entender antes o que é preciso para chegar na sala do trono. Não é de qualquer maneira, não é qualquer caminho. Vede, conclui o escritor, que não, mais uma vez, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles não escaparam, aqueles que eram advertidos da terra não escaparam, eles foram advertidos da terra. Deus pregou o evangelho, lá as boas novas lá no Velho Testamento, no Monte Sinai. Deus desceu lá no monte, e lá eles foram pregados, receberam a palavra na terra, pelos anjos. Nós não, nós estamos chegando ao trono, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Olha só, se aqueles que foram advertidos da terra não escaparam, vede que não rejeitais o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram os que o advertia da terra,
Muito menos nós vamos escapar se desviarmos daquele que do céu nos adverte. Queridos, nós estamos sendo advertidos do trono, da glória, do santo. A voz do qual então a terra moveu, então a terra. Mas lá ele moveu a terra, o monte tremeu. Mas agora ele anuncia: comoverei, não só a terra, mas vou mover céus e terra. Aleluia. Esse Deus que está falando com a gente, logo, logo vai mover céus e terra. Terra vai tremer, céus vai tremer, quando ele descer para estabelecer, julgar as nações, estabelecer seu reino na terra, arrancar da terra a injustiça e o pecado e os demônios, e santificar a terra, para que ele possa habitar com a sua igreja pelos séculos dos séculos. Então, queridos, a voz do qual agora está dizendo que vai mover não somente a terra, mas vai mover o céu também. E essa palavra que diz, ainda uma vez, vou mover céu e terra, significa que Deus está mudando as coisas móveis pelas coisas imóveis. Preste atenção nisso. Você sabe o que essas pestes estão acontecendo aí e que vão acontecer ainda? Você sabe que são os terremotos? Você sabe que são os castigos? Deus está movendo céu e terra e vai destruir tudo que é abalável e vai ficar só aquilo que não é inabalável. Preste atenção nisso. Quando ele diz, vou mover céus e terra, versículo 27, significa a mudança das coisas móveis pelas imóveis. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, esse reino que eu e você recebeu através de Jesus é um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de qualquer jeito? Versículo 28. Sirvamos a Deus de qualquer maneira? Não. Sirvamos a Deus de forma agradável, de forma que agrada a Ele, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém, queridos? Essa é a palavra para nós nessa manhã. Essa é a palavra para nós nesta manhã. Essa palavra que é trazida por Jesus não é qualquer palavra, não é qualquer mensagem, não foi qualquer sacrifício, foi o sacrifício do próprio Deus através do Filho. É algo tremendo. Deus nos conduz hoje à sua presença, uma presença santa, extraordinária. É onde estão os anjos, é onde estão a Assembleia Universal, os santos que já partiram, é onde estão aqueles que estão morrendo, o Espírito dos justos aperfeiçoados, é a Deus, o justo juiz, e a Jesus Cristo, o estabelecedor de uma nova aliança. Então, quando você dobrar o seu joelho para orar, não ora de qualquer jeito, não fala com Deus de qualquer jeito. Preste atenção nisso, não é brincadeira. Até para orar não podemos orar de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, querido, é algo sério. E é isso que o Senhor está nos chamando a nossa atenção nessa manhã. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Depois, o Bel, o G com a palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque de maneira tão contundente o Senhor nos desafia a entender a nova aliança, o chamado e o propósito, a grandiosidade dessa nova aliança, o chamado que o Senhor tem para nós, as bênçãos que o Senhor tem, a promessa que o Senhor tem. Mas precisamos entender que precisamos de paciência, de perseverança, para poder fazer a vontade do Senhor, para depois podermos apropriar das promessas do Senhor para as nossas vidas. Seja aqui nesse mundo, seja no mundo vindouro, precisamos andar contigo para poder experimentar as tuas promessas na nossa vida aqui e na nossa vida quando a vida terminar. Senhor, obrigado por essa palavra nesta manhã. Obrigado, Santo Espírito, pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, que traz ao nosso coração.
Eu peço que continue falando, continue nos desafiando e nos conduz agora a tomar compromisso com o Senhor. Que cada um de nós que ouvimos essa palavra nessa manhã, possamos estar agora nos comprometendo, dizendo: Senhor, eu quero andar contigo, eu quero ser fiel, eu quero seguir o Senhor de coração inteiro, corpo, alma e espírito. Eu quero seguir o Senhor com o coração limpo, eu quero seguir o Senhor com o corpo lavado com água limpa. Eu quero me comprometer de crescer no conhecimento do Senhor, junto com outros irmãos. Eu quero me comprometer de crescer, indo para as reuniões, para a congregação, para ser ensinado, advertido, exortado, para que eu possa crescer. Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor nesta manhã. Santo Espírito, nos conduz a isso. Tua palavra diz que é o Senhor, Santo Espírito, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Venha nos convencer mais uma vez nesta manhã, para essa visão, essa revelação, essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração. Em nome de Jesus. Muito obrigado por falar comigo, muito obrigado por falar por cada irmão. Eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.